Oi, gente! Vamos para mais uma lição? Fique ligadinho. Eu vou mostrar aqui um objeto para vocês vão dizer aí em casa o que é. E depois eu vou fazer umas perguntinhas para vocês, tá bom? Vocês respondam aí na casa de vocês e acompanhem aqui comigo que eu vou falar nesse momento antes de começar a nossa lição, tá bom? Vamos lá? Eu vou pegar aqui o objeto e prestem atenção. Vocês sabem o que é isso? Uma caixinha de remédios, né? E o que vem dentro da caixinha de remédios? Será que é só o remédio? Não. Vem um papel dentro da caixa de remédio. Mas, tia, para que serve esse papel? Esse papel serve para nos orientar. Quando a gente vai tomar um remédio, ele tem todas as instruções e todas as orientações necessárias para a gente tomar o remédio, para a gente não tomar enganado, né, o remédio. Ele vem dizendo as informações sobre o medicamento, o horário que precisamos tomar, quem pode tomar, quem não pode tomar, enfim, várias orientações. Ele é enorme, esse papel. E olha o tamanhão desse papel aqui. Apesar de vir bem dobradinho assim, parecer pequeno, mas ele é grande. E se a gente ignorar esse papel aqui, tomar o remédio assim, ó, de qualquer jeito, tomar na hora que quer, ou até tomar um remédio qualquer, pra qualquer coisa que a gente esteja. Se a gente tiver uma dor de dente, tomar um remédio que seja pra dor de ouvido, vai funcionar? Não, esse papel é pra gente saber pra que serve, pra gente tomar no horário certinho, né? Em vez da gente melhorar do dente, vai piorar, não é verdade? Você sabia que na palavra de Deus nós também encontramos um livro que parece uma bula? Sim, um livro. Não, ela não é desse jeito, gente. Ela é cheia de orientações e de ensinamentos. Vamos conhecer esse livro? Bom, vamos começar a nossa lição de hoje, né, crianças? Mas antes de começar a nossa lição, eu tenho uma perguntinha para vocês. Vocês lembram de um rei, né, um rei de Israel, que teve a chance de pedir a Deus o que quisesse? Ouro, né, riquezas ou qualquer outro bem material que ele quisesse. E ele pediu a Deus sabedoria. Vocês lembram desse rei? Isso mesmo, foi o rei Salomão. Na nossa história de hoje, nós vamos conhecer um livro que foi escrito por Salomão. Salomão ele se tornou um rei muito sábio, né? E ele escreveu muitas coisas, e entre elas está o livro que a gente vai conhecer hoje. Ele não escreveu todo o livro, mas boa parte do livro foi escrita por ele. Mas antes disso, eu tinha que lembrar outra coisa para vocês. Vocês lembram do que vocês aprenderam na aula passada? De como a Bíblia é dividida? A nossa Bíblia, como ela é dividida? Vocês lembram? Tia Maria Edna, ela falou sobre os livros que a gente já estudou até agora. Então, nós já estudamos, por exemplo, os livros Pentateuco, que são os livros da lei, livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Também estudamos sobre os livros históricos já, não é? São livros que contam a história do povo de Israel. Bem, começamos a estudar os livros de poesias, né? Já estudamos o livro de Jó com tia Tainara. E a semana passada nós estudamos também o livro de Salmos. Eu ia perguntar, quem foi o rei que escreveu a maioria dos salmos? Vocês lembram? Isso mesmo, foi o rei Davi. E o rei Davi é justamente o pai do rei Salomão, que escreveu o livro que a gente vai estudar hoje, que também faz parte dos livros de poesias, e é o livro de Provérbios. Mas vocês sabem o que é um provérbio? Provérbio é uma frase curta, mas que traz um grande ensinamento.
Na Bíblia, o livro de Provérbios é justamente essa junção de frases sobre diversos assuntos da vida que estão juntos, né, em um único livro para nos ajudar a nos conduzir em diversas situações, em todas as situações do nosso cotidiano, através da sabedoria de Deus, né? Como falei, o livro de Provérbios foi escrito em sua maioria pelo rei Salomão, mas ele não foi o único a escrever o livro. O livro de Provérbios também foi escrito por um homem chamado Agur e também por um rei chamado Lemuel. Mas a gente pouco sabe sobre eles e também teve outros homens que são chamados de os sábios e que também nós não sabemos quem são. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e, como a tia falou, ele trata sobre diversos assuntos. É tanto que eu queria saber, por exemplo, sobre casamento. O livro de Provérbios fala sobre isso. Fala sobre o uso das palavras, fala sobre ira, riqueza e pobreza, fala sobre pais e filhos, fala sobre trabalho, fala sobre uma liderança justa, sobre uma nação quando tem um líder justo. Ou seja, fala sobre diversos assuntos, muitos e muitos assuntos mesmo. Mas principalmente o livro de Provérbios ele vai tratar sobre a sabedoria de Deus. Como podemos obtê-la, como conduzir a nossa vida através do Senhor, né? Permitindo que seja o Senhor a dirigir os nossos passos e não nos guiar por nosso próprio entendimento. O livro de Provérbios vai nos ensinar tudo isso para que possamos ter uma vida que realmente agrade ao Senhor. Mas, entre tantos ensinamentos que o livro de Provérbios pode nos dar, a tia separou 4 lições, 4 pontos que a gente vai aprender durante o decorrer dessa aula. Tudo bem? Então, prestem atenção que nós vamos aprender agora sobre o nosso primeiro ponto. Ponto número 1. Temer ao Senhor. Vocês estão vendo o que a criança está fazendo aí, ó? Ela está com a Bíblia. Como a tia falou, o livro de Provérbios, ele vai tratar sobre a sabedoria de Deus. Como obtê-la, né? E um dos primeiros passos, primeiro degrau da nossa escada para subir, para obter a sabedoria de Deus, é justamente temer ao Senhor. Olha o que diz Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, ou em outras traduções, o princípio da sabedoria. Então, temer ao Senhor, como a tia falou, o primeiro degrau que a gente vai subir para poder alcançar essa sabedoria. Mas entendam bem, a tia disse temer e não ter medo. Temer é ter uma grande reverência e respeito por Deus, e isso vai me levar a obedecê-lo. Isso mesmo, crianças. Para ser sábio, para ter sabedoria, é preciso primeiro respeitar os ensinamentos do Senhor, obedecer aquilo que Ele fala através da sua palavra. E falando em obedecer, isso me lembra o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto é ser obediente. Ser obediente. A Bíblia, o livro de Provérbios, novamente, não é? No capítulo 6, versículo 20, diz: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Muitas crianças não gostam quando o papai ou a mamãe tenta dar algum conselho. Basta ouvirem um: se eu fosse você, eu não fazia isso, que já estão revirando os olhos, fazendo careta, resmungando. E se não conseguem nem ouvir o conselho, quanto mais obedecer. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, como nós lemos, ela diz que devemos obedecer ao nosso papai e à nossa mamãe, não é? E como diz ainda nesse mesmo capítulo que a tia leu, no versículo 22 diz: quando caminhares, te guiará, quando te deitares, te guardará,
Quando acordares, falará contigo. Fala sobre a proteção que nós ganhamos através da obediência quando nós guardamos esses mandamentos em nossos corações. Ah, e outra coisa. Quando nós obedecemos o papai e a mamãe, nós estamos também honrando, pois é, a Deus. Até porque honrar pai e mãe é um mandamento dele. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram dessa musiquinha? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala. O nosso terceiro ponto, como vocês ouviram a musiquinha, é cuidado com o que fala. Provérbios, capítulo 18, versículo 20, diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Eita, versículo legal, não é? Bem interessante. Agora vocês vão pensar aqui junto com a tia. Imagina se tudo que a gente falasse se transformasse em comida. Por exemplo, uma maçã. Será que essa maçã produzida pelas nossas palavras seria boa para comer ou estaria totalmente estragada? Por exemplo, se a tia aqui falasse palavrões, sabe aquelas palavras feias que tantas crianças falam e até mesmo alguns adultos? Ou então, se a tia fosse daquelas pessoas que gostam de contar uma mentirinha ou uma mentirona com relação a isso, mentira é sempre mentira. Ou então, vai que a tia gostasse assim de falar um pouquinho do coleguinha, né? Falar mal do coleguinha. Que coisa mais feia. Ou imagina se a tia gostasse de cantar umas músicas que eu vou te dizer, não tem uma letra nem um pouco bonita e de maneira nenhuma honra a Deus. Vocês acham que a maçã da tia estaria assim bonitinha ou estaria totalmente estragada? Eu acho que estaria assim, ó, bem estragada. E aí, se eu te oferecesse essa maçã aqui pra vocês, vocês iriam querer comer? Claro que não, né? Até porque iria fazer mal ao nosso estômago. Ia fazer mal a gente, não é? Da mesma forma que Deus não nos criou para comer comida estragada porque nos faria mal, Deus também não criou os nossos lábios para ficar falando coisas que de maneira nenhuma vão honrá-lo. Portanto, cuidado com o que fala. Até porque nós devemos honrar ao nosso Deus, até mesmo com as nossas palavras. O nosso quarto ponto eu vou deixar vocês descobrirem através da leitura da palavra de Deus. Provérbios, capítulo 6, versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. Qual será o nosso quarto ponto? Preguiça? Não! Você é daquele tipo de criança que quando o papai ou a mamãe pede para fazer algo disso, ah, deixa para depois. Não, eu não quero fazer agora. Não, eu não vou fazer não. Se você é esse tipo de criança, esse versículo que a tia leu é para você. Vocês já observaram a formiga? Elas nunca estão paradas. Além do mais, elas também gostam de ajudar umas às outras. Elas sempre trabalham em grupo. E sabe, ajudar o papai ou a mamãe na tarefa de casa, como por exemplo, encher uma garrafa, ou como nossas crianças aqui, né? Lavando os pratos ou passando uma vassourinha na casa, não faz mal a ninguém. Então, preguiça? Não. Até porque, olha o que diz aí a musiquinha.
quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quando o tempo sobra. Bom, essa foi a nossa lição de hoje, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Nós aprendemos sobre o livro de Provérbios, né? Escrito a maior parte dele pelo rei Salomão, mas não foi o único, não é? E aprendemos alguns pontos que o livro de Provérbios ele pode nos ensinar entre tantas lições que existem nele. O livro de Provérbios ele é cheio de ensinamentos, cheio de orientações que podem nos ajudar a conduzir a nossa vida, o nosso dia a dia. Ajuda em várias questões, como a tia falou. Mas não adianta nada nós lermos ou ouvirmos alguém falar sobre ele se não pegarmos esses ensinamentos e colocarmos em prática. Por isso, sejam ouvintes, mas também praticantes da palavra. Ou seja, façam aquilo que a palavra de Deus diz que devemos fazer. Fiquem bem, um beijo. E vocês prestaram atenção na história de hoje? O que é que tinha na história de hoje? Qual era o livro que a gente estudou? Espero que vocês tenham prestado atenção. Hoje eu trouxe um versículo para vocês, que vocês possam lembrar desse versículo sempre e fazer o que esse versículo está dizendo, tá bom? Vamos ver qual é o versículo? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tá lá em Tiago 1:22. Vamos ler novamente? Vamos memorizar esse versículo, né? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, certo? No livro de Provérbios, o livro que a gente estuda hoje, tá cheinho de ensinamentos para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô passando aqui para trazer os desafios dessa semana que estão maravilhosos. Hoje nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o livro de Provérbios e entender melhor algumas coisinhas que ele nos ensina para sermos filhos obedientes ao Senhor. Nós temos essa semana 3 desafios. O primeiro desafio seria para a turma do jardim, são as crianças de 2 a 8 anos. O desafio se chama 15 dias com Provérbios. Durante 15 dias, nós, professores, estaremos disponibilizando para vocês um livro que é Provérbios para crianças. Então, todos os dias vai ter uma imagem com um versículo que vocês vão poder ler com as crianças de vocês, mostrar as figuras para ela, perguntar para essa criança o que é que ela entende desse desenho, o que é que está acontecendo nesse desenho e conversar com ela um pouquinho sobre o que o livro de Provérbios ensina, tá certo? Se você fez esse desafio durante o dia, antes de dormir, tira um tempinho para memorizar, para rever aquilo que vocês viram com a criança, tá certo? Mostra a imagem para ela de novo, se for preciso, lê o texto novamente. São imagens pequenas, é uma imagenzinha todo dia, durante 15 dias uma imagem e um versículozinho que traz algum ensinamento prático para a vida das crianças de vocês. O segundo desafio é para a turma dos juniores, são aquelas crianças maiores, que já sabem ler, que já são mais independentes para fazer as atividades sozinhas. São as turmas de 9 a 12 anos. O desafio de vocês é 31 dias com Provérbios. E vai ser bem legal. Vocês já leram um livro de Provérbios? Se não, essa vai ser uma oportunidade muito legal de vocês conhecerem o livro de Provérbios de uma forma bem bacana. Se vocês lerem um capítulo por dia, vocês terão lido todo o livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então, vocês todo dia reservam um tempinho aí na sua agenda. Eu sei que a escola tá mandando algumas atividades para vocês, mas dá certo.
tire um tempinho e lê um capítulo por dia. E ao final de 31 dias vocês terão lido todo o livro de Provérbios. Vocês podem fazer isso sozinhos, antes de dormir ou quando acordar, depois do café da manhã. Podem fazer também com a família, vai ser um momento bem especial. E o terceiro desafio, na verdade, é uma sugestão. Nós encontramos na internet um canal muito legal. O canal é o Mundo do Otávio. E ele traz ensinamentos bíblicos para as crianças. Ele preparou uma série com 5 vídeos, bem curtinhos. Cada vídeo é de 2 a 3 minutos no máximo. O nome da série é Provérbios para Crianças. E aí ele traz alguns ensinamentos práticos para a vida das crianças. E aí todos os dias nós vamos estar mandando os links para vocês assistirem. Fiquem à vontade para todas as crianças, tanto juniores como a turma do jardim. Todos podem assistir esse vídeo, tá bem legal, tá certo? E aí nós esperamos que vocês participem, contamos com a ajuda dos pais, principalmente com as crianças menores, para mostrar as imagens e conversar um pouquinho sobre elas, tá certo? Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço!